Estamos de volta aqui na FAEX Energy e agora eu vou conversar com o Andrioli, ele que é o rei do agro, um dos palestrantes deste primeiro dia de FAEX. Andrioli, boa tarde, seja bem-vindo aqui à FAEX Energy. Muito obrigado, estou muito feliz aqui, Guilherme. Gratidão enorme, né, por estar participando. Estou vendo aqui a estrutura sensacional da feira. Eu acho que é uma grande oportunidade, né, para clientes virem. E quando a gente fala de energia, é algo que realmente todos precisam, né? É uma grande dor. Antes da gente falar dessa dor e dessa necessidade, como é que surgiu o rei do agro? Há quanto tempo você está trabalhando com isso e como é que foi essa descoberta? Atuo desde 2011 com energia renovável, né? O rei do agro, ele até ganhou muita notoriedade, né? É um puro marketing, tá, pessoal? Eu não sou rei, né? Eu não sou rei na minha humildade mesmo. É muito mais um marketing e com o intuito de levar informação e conhecimento ao produtor rural, ao investidor rural, ao agronegócio. Esse sempre foi o ponto principal. E aí eu ganhei notoriedade pelo fato de estar atuando no Brasil inteiro e aí vendo que realmente o Brasil inteiro, o Brasil é um polo do agronegócio, né? E quando a gente fala aqui de rei do agro, né? É algo que impulsionou, porque eu falo sobre energia para um agronegócio. A gente vê muitos falando, pode falar de máquina agrícola, sementeira ou outros segmentos, né? Mas não se fala sobre energia no setor do agronegócio. E aí o rei do agro surgiu dessa necessidade, dessa demanda, e essa notoriedade aí foi justamente um marketing para levar informação para o cliente final. A gente começou a nossa prosa falando de uma dor, né? E é realmente a questão da energia. Como chegar a essa energia na propriedade rural. E a gente, por exemplo, aqui na nossa região oeste catarinense, né, a gente tem uma dor, vamos usar esse termo, que é, por exemplo, deu uma tempestade, o produtor fica sem energia. E às vezes até que a concessionária chegue lá para resolver, demora um pouco. Como é que a gente faz para pensar em soluções para o nosso agricultor aqui do oeste catarinense, por exemplo? Aqui é um polo, né? É um polo de granjas, né? A avicultura aqui é muito forte, né? Santa Catarina é um dos maiores exportadores, se não o maior exportador aí do Brasil. A questão de falta de energia, ela não é regional, né? Não é somente aqui no oeste catarinense, mas ela é a nível nacional. E quando a gente fala de aviários, né, soluções alternativas ou soluções renováveis para o segmento do agronegócio, a gente está falando de uma busca de energia solar. Né? E o que é comum também ir no aviário, por exemplo, e ter um gerador a diesel. Por que tem um gerador a diesel? Porque já se sabe, né? O produtor rural já sabe que se faltar energia, ele tem que ter um backup. E hoje, energia solar, no período diurno, a gente consegue eliminar, por exemplo, outra fonte. Mesmo da concessionária, durante 6 a 7 horas por dia, a gente consegue tocar aí todo o aviário, por exemplo, através da energia solar. É uma grande solução. Se eu precisar de mais do que 7 horas por dia, aí existem outras soluções, como o BESS, como as baterias. É uma sigla inglesa, né? Mas as baterias. Ou seja, eu armazeno energia dentro das baterias para jogar ela, para disponibilizar ela num temporal, numa falta de queda de energia. Às vezes eu não estou falando aí de 1 dia, 2 dias sem energia. Uma semana, né? E muitas vezes, ou a maioria das vezes, Guilherme, a gente fala de 1 hora, 2 horas, entende? E tu vai falar assim, poxa, 1 hora é um problema? É um problema num dia quente, é um problema um aviário estar com os motoventiladores desligados. E esse estudo, que desde o começo que eu vi a dor do cliente, foi, principalmente em aviários, poxa, no período do dia, a maior índice de quedas de energia é devido a altas temperaturas, ou descargas elétricas, ou temporais, ou que vai vir, né? E uma chuva torrencial, enfim, algo nesse sentido. Então, energia renovável, a energia solar nesse segmento, ela supre no período do dia. Entrou um temporal. Opa, quer dizer que tem nuvem que desligou. Tu carregou solar as tuas baterias. Aí tu consegues utilizar aí durante essa tua
a necessidade, a autonomia. E eu acredito que também foi-se o tempo de que o agricultor não estava atrelado à tecnologia, né? Ele precisa pensar nessas tecnologias para trazer soluções para a propriedade, para conseguir garantir a permanência da produção e também, de fato, fazer com que os filhos permaneçam ali, né? Hoje altamente, né? Hoje a indústria do agro 4.0, já está se falando do agro 5.0, né? Um grande desafio para o setor do agronegócio é a conectividade, é a conexão à internet. O que a gente está vendo aqui de tecnologia para o agro e que já existe, né? Máquinas pulverizadoras ou drones, né, no mercado, existe também a solução para tudo isso, fornecimento de energia. Hoje a solução energética existe e é viável, tá? E é viável. E muitas vezes eu não falo de viabilidade financeira. O meu problema maior é necessidade, Guilherme. Meu problema hoje muitas vezes é necessidade. Um frigorífico não pode ficar 15 minutos desligado. Agora, ainda sobre essa necessidade de fato, a FAEX está apresentando diversas soluções, né? E o senhor teve a oportunidade de palestrar para um público muito seleto, que é não só o expositor, mas o visitante, quem precisa dessas soluções. Como é que você está vendo a FAEX? O que você sentiu palestrando para essa turma toda? Eu fiquei muito contente pela estrutura, né? O público aqui é um público dedicado e principalmente, a minha principal sempre visão é aproveitem as oportunidades. E o que a FAEX está levando de oportunidade, né, para o agricultor, ou para o investidor, ou para os empresários, isso aqui é ímpar. Tá? Isso aqui é ímpar, isso aqui é altamente necessário. O que vocês estão fazendo, o que a FAEX está fazendo. A minha palestra eu falei sobre cases de sucesso e também as soluções agrivoltaicas, né? Soluções de energia para o agronegócio. Essa foi sempre a visão de energia alternativa. A minha palestra foi muito dedicada e pelo que eu observei também, né, o público aqui é um público já direcionado. O que é direcionado? É especializado. Hoje, eu vejo empresários do setor do agronegócio que hoje eles são especialistas. Eles não são leigos, eles sabem o que está fazendo. Eles já estudaram antes de buscar uma solução. O meu papel como rei do agro é levar informação e solução. Isso precisa levar o conhecimento. Essa é a principal função minha dentro do setor, é levar isso para ele saber, opa, existe solução. Falando sobre essas soluções, a gente teve uma abertura de mercado recente, a gente já prevê uma nova. Como é que você vê isso? Dá para o pessoal do agro aproveitar essas oportunidades de fato? Sim, sim. Hoje nunca teve tão barato, tá? Não é falando comercialmente apenas, mas a tecnologia nos permitiu isso, de ter melhor condição, tá, financeira, tá, e de investimento de toda a história de energia solar do Brasil. Tá? Então, hoje, por quê? Porque os preços dos equipamentos importados baixaram. Né? Apesar do dólar, a variação do dólar, o frete também, então também tem uma variação. Então, tudo isso hoje hoje é muito viável. Hoje o retorno, né, o payback, hoje a gente fala aí de 4 anos, por exemplo. Em alguns casos, quando tem geradora diesel, eu estou falando de 2 anos e meio de payback. Então, é atrativo. Existe a solução que precisa saber o seguinte, por que tu não tem? Por que tu tens o gerador a diesel e tu não tem solar? Como isso? É porque não houve a confiança e muito menos, talvez, alguém que levasse uma solução realmente engenheirada. A gente não fala apenas de uma solução comercial, né? O detalhe de energia solar não é apenas algo comercial, ele é um produto técnico, é uma venda técnica. E precisa realmente levar a informação correta, com credibilidade e equipamentos de alta qualidade, como eu estou encontrando aqui na FAEX também, para o produtor rural cliente. Para a gente finalizar, qual é a dica para o produtor rural que está nos assistindo e nos ouvindo agora, para poder de fato dar um diferencial na propriedade, já pensar não nesse futuro, não no presente, mas, aliás, não no futuro, mas nesse presente, porque já está acontecendo, é uma demanda realmente necessária. O que dá para dizer para ele, para o nosso produtor?
É uma condição que cada vez mais a pressão do mundo é produzir alimentos. E o Brasil, por ser um polo do agronegócio, a gente tem total condição para isso, né? Existem linhas de financiamento dedicados que estão em funcionamento, que estão disponíveis. Existem hoje as soluções direcionadas para esse público. E o que importa é reduzir custo e aumentar a produção. É isso que o nosso cliente quer. Reduzir custo e aumentar a produtividade. Hoje a gente consegue reduzir custo de energia. É um nicho. Poderia ainda mais ter outra performance com relação aos aviários, a outro tipo de tecnologia. Mas, exclusivamente em energia, a gente acaba tendo aí uma redução de custo com energia solar altamente atrativo, hoje com a melhor solução que se tem aí do mercado, né, de energia alternativa no período do dia. O produtor rural ele tem que ter energia solar. Se ele não tem ainda, é porque ele não entendeu ou não fez as contas. Esse é o ponto. Né? Fica a dica. Andrioli, muito obrigado pela sua participação, seja bem-vindo a Xanxerê, muito obrigado por nos brindar com todo esse conhecimento aqui na FAEX. Muito obrigado a todos aí que estão ouvindo, e os que vão ouvir ainda para frente, com muita gratidão aí, eu me despeço a todos pela oportunidade de falar sobre esse segmento tão importante, que tanto aí é importante para o Brasil. Nós conversamos com o Andrioli, ele que é o rei do agro, falando um pouquinho mais sobre as fontes de energia que você pode ter aí na sua propriedade, aqui na terceira edição da FAEX Energy.